Ave Maria, sem pecado concebida. Caríssimos, hoje, por mercê de Deus, nós encerramos nossa série de rios sobre os 7 sacramentos. Chegamos, por fim, ao sacramento da ordem. O sacramento na qual quem recebe está mais configurado a nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão aí nos vendo, a igreja militante, que somos nós, povo de Deus, é dividida entre os leigos e a hierarquia, ou seja, a ordem. O terceiro grau, diaconato. O segundo grau, presbiterato. O terceiro grau é o episcopado. E hoje, para falar um pouco para vocês sobre o que é o sacramento da ordem, eu tenho um grande prazer de estar aqui ao lado de um padre que eu tenho uma grande admiração, que quem não conhece, eu vou externar o porquê da minha admiração. O padre Clairton, padre da catedral, ele tem uma virtude que poucos padres, eu até diria poucos bispos, e eu só não vou além porque eu não quero me complicar, que é a virtude cardeal da fortaleza. Padre Clairton, queria agradecer ao senhor por ter me recebido aqui, sua bênção, e eu queria que o senhor conceda a palavra ao senhor falar um pouco sobre a ordem a qual o senhor foi chamado. Muito bem, o prazer é meu, porque sempre se trata de anunciar Cristo e sua palavra, sua doutrina, eu me sinto feliz e até recompensado por essa oportunidade. O sacramento da ordem, nós sabemos, nosso Senhor instituiu 7 sacramentos. A palavra sacramento hoje é pouco utilizada. O que é o sacramento? Primeira coisa eu gostaria de deixar claro, porque às vezes não se tem uma ideia clara da palavra. Então vamos definir sacramento. Sacramento é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus. A palavra sinal é complicada porque ela tem muitas significações. Eu tenho uma mancha aqui no meu braço, o padre tem um sinal na mão. Vou comprar esse livro, o vendedor disse, não, leve, é um presente para ele. Ah, me deu de graça. Alguém diz, ei, por que você está sob graça? Que graça tem nisso? Qual é a sua graça? Maria, ele. Então, Padre celebra a missa que alcancei uma graça. Mas essa criança é uma graça para nós. Então, quanto significado tem aí na palavra graça? Eu estou definindo o sacramento como é um sinal. Então, fica complicado entender. Vamos escolher entender esse sinal, nessa definição, na compreensão que a gente tem de sinal de trânsito. Sinal de trânsito. Você vem aqui, de repente a luz vermelha acende, aí você, opa, para o carro. Por quê? Ali existe uma poste com uma luz que está acesa, um vidro vermelho, e fica tudo vermelho. Então, diz, ao sinal, fechou. Então está vermelho, não pode passar. Não é invenção sua, não é imaginação sua, não é uma alucinação, não existe. Você vê, você toca. E aquele sinal vermelho está indicando para você que do outro lado da rua está vindo um carro. Se você passar, você não bate. Então, esse sinal para entender o sacramento, o sacramento é um sinal, quer dizer, é uma realidade, não uma ficção, uma fantasia, é uma realidade. E essa realidade que existe e que eu vejo aponta para outra realidade, não uma fantasia, imaginação, mas aponta para outra realidade, mas que eu não vejo. Está claro? Então vamos entender o sacramento como sinal assim. O sacramento é um sinal. Como é o sinal? Sensível. Não significa, estou tão sensível, a mulher diz, choro, etc. Não. Sensível no sentido de ser alcançado por um dos 5 sentidos. É alcançado por um sentido.
Eu vejo, eu toco, eu cheiro, eu sinto gosto, etc. Então é um sinal sensível e eficaz. O que quer dizer eficaz? Aquilo que produz um efeito. Eu estou com muita dor de cabeça, tomo um remédio e passa, esse remédio é eficaz para a dor de cabeça. Outra é eficaz para produzir efeito. Então a coisa vai se clareando. O sacramento é um sinal sensível e eficaz. Então qual é o efeito que ele produz? A graça de Deus. Mas aqui mais um problema. Por que eu digo a graça de Deus? Por que você está achando graça? Que graça tem nisso? Não é assim? Padre, celebra nisso que alcancei uma graça? Porque é muito sentido a palavra graça. Então, vamos entender, dizendo o que não é, para depois dizer o que é. Graça. Por exemplo, um carro vem, esbagaça uma criança, tem os pedaços para todo canto. O que foi que aconteceu? Uma desgraça. Então, graça é tudo aquilo que não é desgraça. Tudo que não é desordenado, né? Tudo que é bom. E no Evangelho, nosso Senhor diz que só existe um bom, que é Deus. Só existe um bom, é Deus. Só ele. Logo, quando eu quero um sacramento, o que eu quero é ter Deus na minha vida. Para isso que você estava falando sobre os sacramentos, fica a coisa de compreensão. Eu vou conversar porque é aniversário meu, não é por causa que eu vou me crismar, não é porque meu pai morreu, minha mãe morreu, nada disso. Eu vou, por exemplo, me confessar porque eu tenho consciência que eu ofendi a Deus, me afastei de São José, quero tê-lo de volta no meu coração. Então todo sacramento é para buscar Deus. Muito bem? E o senhor falou, e eu lembrei que ocorre muito, principalmente escuto muitas pessoas dizendo, não, eu me confesso direto com Deus e depois eu sinto uma paz. Eu digo, minha filha, essa paz prosaica também dá. Agora, a eficácia ex opere operandi só ocorre no sacramento da reconciliação e confissão. Olha, o que acontece é que às vezes as pessoas não estão preocupadas porque ofenderam a Deus. Tanto é que elas dizem, o que está me machucando agora, está me angustiando. Sempre digo que eu não quero saber o que está me machucando, nem está me angustiando, de jeito nenhum. Aquilo não sabe, quero saber disso. Quer dizer, o que foi que você fez que ofendeu a Deus e machucou a Deus? Aí sim. Então, porque a pessoa está tão voltada para si mesma que ela está querendo uma ajuda psicológica. Não é um verdade? Que é uma autossatisfação. Uma ajuda psicológica para encontrar paz, se calibra com o remorso que está tendo, etc. E só completando, o senhor falou a confissão, Deus é tão bom que assim, quando nós pecamos, para nos confessarmos, nós teríamos que ter um arrependimento, uma contrição perfeita. E nós nunca sabemos se temos. E o sacramento ele vem e age e cobra e produz o efeito que seria essa. Ou seja, essa dor urgente de ter ofendido a Deus. Não uma dor de ter medo do inferno, uma dor de achar o que as pessoas vão pensar, ou, por que eu fiz isso? Não. Uma dor cruel de ter ofendido o bem, o amado. Ainda seria uma condição imperfeita, mas válida. O fato de ter um medo do inferno. Ainda vale. Agora, é uma condição ainda imperfeita, que eu não estou, por causa propriamente de ofender a Deus, mas com medo de eu me prejudicar. Né? Então, por isso que é uma condição imperfeita, mas é válida. É válido porque o sacramento. O importante é que a gente peça a Nossa Senhora graça e pedir, de viver essa experiência, de sentir uma dor interior, uma compulsão interior, quando ofender a Deus pelo pecado, que não é uma dor física, não. A ofensa a Deus não é porque, como a gente ofende o irmão, dando uma tapa, dando uma palavra, você
Ofender a Deus é desrespeitar, desobedecer seus mandamentos. Porque São João diz que amar a Deus é obedecer os mandamentos. Bom, e como o senhor disse, a dor física, quem sofreu foi o próprio nosso Senhor Jesus. E é Isaías, salvo engano, 53, o servo sofredor, carregou sobre si as nossas enfermidades. Resta-nos agora a dor de ter sofrido, não uma pessoa, mas o bem, o supremo bem, aquele que nos ama de forma imerecida. E já nos amava desde Padre Clairton. Eu sigo o Salmo 110, ele fala: Tu és meu rei, Tu és meu profeta, Tu és meu sacerdote desde toda a eternidade. Antes que o mundo fosse criado, Deus já pensava no plano de Clairton como sacerdote dele. E esperou que ele desse o sim. E esperou, teve toda a paciência também de sagrar Dom Vicente para que em Salvador ordenasse o Padre Clairton. E esperou pacientemente Dom Aloysio convidá-lo para ele ser encardinado aqui, na capital de Fortaleza, porque ele também queria me dar uma graça de poder um dia estar na presença desse grande sacerdote. Os mistérios de Deus são insondáveis. É a providência divina que vai conduzindo a nossa vida por admiráveis caminhos. Há muita coisa que a gente jamais imaginou na vida. Nunca imaginei na vida que ia ser a hora da eu já era para a catedral de Prato, não pode ser lugar de 2 catedrais, e tem esse privilégio de sair de uma catedral e de outra catedral. Né? Bom, mas você disse que queria que eu falasse sobre o sacramento da ordem. Nós estamos falando de modo geral sobre os sacramentos, né? Mas é útil que está na nossa cabeça, porque de fato o sacramento é algo que produz esse efeito. Então, o cânon 1008 do direito canônico diz textualmente assim: mediante o sacramento da ordem, por divina instituição, alguns de entre os fiéis, pelo caráter indelével com que são assinalados, são constituídos ministros sagrados, e assim são consagrados e delegados a servir, segundo o grau de cada um, com título novo e peculiar, o povo de Deus. Bom, aqui tem uma profundidade muito grande. Primeiramente, vai se lembrar que a missa, aliás, que o sacramento da ordem, né, não foi uma invenção da igreja, de algum papa, de algum bispo, de algum concílio, não. É por instituição divina. Portanto, o sacerdócio é criado por Deus, pensado e querido por Deus. E então foi instituído, né, por Deus. Né? E esse sacramento não é dado a todos. Alguns, Jesus deixa isso muitíssimo claro. Tinha os discípulos, né, e os apóstolos. É impressionante isso. O grupo dos discípulos, enorme, imenso, e o grupo mais reduzido dos apóstolos, que eles são para estar com eles, para estar com eles. E não foi aos discípulos todos que ele deu determinados poderes, mas a esse grupo reduzido e pequeno. Então, a primeira coisa que tem que colocar é o seguinte: existe o sacramento da ordem, não por invenção de um papa ou de um concílio, mas por determinação do próprio Deus. Isso é que é fundamental. Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia, institui-se também o sacerdócio. Na missa vespertina da tarde, a gente celebra 3 acontecimentos. Primeiramente, a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia e a outorga do mandamento novo do amor. Então, Jesus vai, cria. E tanto é que é uma ordem no imperativo. Fazer isto
Ele não pode, né? Padre, e só dando uma vez, vocação, como você disse, vocado, né? Chamado. Ninguém escolhe ser padre, você descobre que você tem um chamado. Se eu falo, salvo engano, a carta dos Hebreus fala que ninguém se aproprie desse chamado, né? A carta dos Hebreus é muito clara. Dessa honra de ser padre, ninguém se apropria, a não ser aqueles a quem Deus chamou diretamente. E por isso, às vezes, padre, eu sempre, quando encontro um sacerdote, eu faço questão de beijar a mão. As pessoas pensam que isso é algo tipo, é uma formalidade social. Não, isso é uma prática de pôr em prática a virtude cardeal da fé. Pois as mãos do Padre Caíque, por exemplo, é um local, pois no dia da ordenação dele, as chaves do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o Código de Direito Canônico, foram impressas de forma indelével. Quando ele está celebrando a missa, ele absolve os pecados, ele absolve na consagração. Eis o meu corpo. Ele não fala, eis o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Em persona Cristo. É a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa recuperar essa fé, que essa é a bondade e a misericórdia de Deus. Escolhe um pecador desgraçado pelo Padre Caíque para dizer: isto é o meu corpo. Quer dizer, apenas eu empresto a minha voz para ele, mas é ele que está ali fazendo esse milagre de descer do céu, transformar a substância do pão e do vinho no seu corpo, no seu sangue. Pois bem, então a primeira coisa a gravar é isso, de que o sacramento da ordem é uma instituição não eclesiástica nem eclesial, mas é uma instituição de origem divina, e que esse sacramento, com o batismo e com a confirmação, esses três sacramentos imprimem um caráter que nem a morte destrói mais. Indelével. É por isso que se chama indelével, porque em latim o verbo delere significa apagar. Indelével é o que não se apaga. Então, sacramento indelével, né? Marca para sempre. Eu posso deixar de exercer o ministério sacerdotal quando um padre é excomungado, quando um padre é suspenso de ordem ou é interditado. Então, o que acontece? Ele pode deixar de exercer o sacramento, porém, continua sendo padre. Tanto é que, na hora da morte, se eu escolher ele para me conversar com ele pode administrar o sacramento válido e ilícito também. Me corrige, mas se eu me engano, até a suspensão é a divinas, né? Divina, né? Tem tudo desse. A excomunhão. Divinas. Temos a excomunhão lá da sentença. Quer dizer, revelar o segredo de confissão, por exemplo. Não precisa mais declarar. O aborto também. E quem colabora com o aborto? Comunismo. Quem ajudou? Aconteceu o aborto. Bom, vamos lá. Então, a partir do sacramento da ordem, a minha alma é transformada. Eu não sou mais como você. A minha alma não é como a sua. Porque agora o sacramento da ordem me transformou, me constituiu para exercer no mundo a missão que Cristo exerceu nessa terra e exerce ela no céu. Então, pelo sacramento da ordem, eu sou de tal modo configurado a Cristo de que eu posso agir e ajo de fato na pessoa do Cristo cabeça. Então, isso é muito importante saber que os ministros sagrados são consagrados por Deus com essa marca que a gente chama caráter, essa marca indelével que não se apaga. E para quê? Então, como novo título, era para eles prestar culto a Deus, em nome do povo, e servir ao povo. Mas não é servir o povo
mandando, não, toma vacina, se você não tomar vacina, você vai para o inferno, se você não tomar vacina, você não pode entrar na igreja, não é? Olha, cuidado, não joga plástico na rio, não tartarugas, não as tartarugas, tenha cuidado, não matar as tartaruguinhas, olha, cuidado com as cobras, para não matar a cobra, que a bichinha ela tem que ter o seu lugar próprio. Não, Maria, não pode até deixar ela dar uma mordida em você, mas você não pode dar uma mordida nela. Então é assim. Não foi para isso. É para servir ao povo nas coisas que se referem a Deus. Isso não é mostrar ele está dizendo. Isso é a palavra de Deus. A carta aos Hebreus é extremamente clara para ir e produzir frutos. Entendeu? Como diz o capítulo 15 da Evangelho de São João, não fostes vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. Nós somos, apesar de toda miséria, toda debilidade desse homem aqui, que pode cair infeliz, pecador, então, mas foi escolhido por Deus para uma missão, servir o povo de Deus. Mas, como estou dizendo, servir ao povo de Deus nas coisas que se referem a Deus. Por isso que um sacerdote que apenas faça da sua vida, celebra a missa e confesse, ele já está fazendo tudo do Santo Padre, tudo, porque nós não vamos nos medir diante de Deus. Deus não vai nos medir, não é se eu agir como um bom assistente social, cuidei bem da saúde. Agora está muito na moda falar em cuidar de si mesmo, é porque está havendo uma transformação do antropocentrismo, está tomando lugar do teocentrismo. Não é Deus mais que deve ocupar o centro da nossa vida, mas é o homem. E por isso aquele grito do filósofo Nietzsche que dizia: Deus morreu e fomos nós que matamos. O super-homem. É o super-homem, exatamente. E muito oportuno o senhor falar isso, porque as pessoas estão esquecendo que elas morrem. E a segunda leitura, domingo agora, carta de São Paulo aos Coríntios, salvo engano, fala: a figura desse mundo passa. E a função do sacerdote, de quem, do bispo, do diácono, da ordem, é ordenar as almas para o transcendente, para Deus. Nós temos por obrigação de ajudar as pessoas a sair desse imanentismo, dessas coisas mundanas, dessas coisas totalmente terrenas, dessas preocupações puramente com o mundo material, para levá-las para Deus, para mostrar para o céu e para mostrar, para ter um homem feliz, que tem casa, terra, tem saneamento básico, tem posto de saúde, tem remédio, tem Bolsa Família, tem não sei o quê. Não, olha, isso não é a nossa missão. Isso são coisas ótimas, são coisas positivas, mas tem outros na sociedade que são encarregados de realizar essa missão. A nossa missão própria é uma missão espiritual, de dizer aos homens: Jesus é que é o centro da vida, da história, do universo. Jesus é Salvador. Pode juntar todos os pobres do mundo e os pobres não salvam nem uma criancinha sequer. Só quem salva é Jesus Cristo. Se fosse assim, a falta de pobreza, com tanta riqueza, o bem-estar material, o equilíbrio ecológico salvasse, vá lá para a Suécia. E por que lá tem a maior taxa de suicídio? É engraçado, onde as pessoas alcançam um alto nível de bem-estar econômico, social e material, é onde há uma grande depressão que leva ao suicídio. Por quê? Porque falta o sentido. E o sentido é Cristo. Cristo é que é o sentido da nossa vida. Se tirar Cristo da nossa vida, do mundo, o mundo volta ao nada, volta ao caos.
Então nós temos que pregar, como dizia São Paulo, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado para a nossa salvação. Porque o que as pessoas vêm buscar na igreja não é aula de higiene, né? Não são instruções de ecologia, né? Eu já disse, isso é uma boa coisa. Nós temos como cristãos a obrigação de cuidar da natureza, de cuidar da criação, de não prejudicar a criação. Isso é coisa positiva. Porém, é não fazer disso a meta da minha vida, o núcleo da minha vida. Isso aqui é fundamental. Mas eu fazer é Cristo o centro da minha vida e buscar a salvação que só Ele pode oferecer. Então isso é muito importante. Continuando a nossa reflexão, já nos divagamos um pouco, mas vamos continuar mostrando que... Só interrompendo o senhor, eu estou interrompendo muito. Não. O que o senhor falou aí, eu acho que poderia ser sintetizado, que foi dito no século IV, pelo um grande bispo que ficou santo e doutor na igreja, Santo Agostinho. Criaste o Senhor e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Se o repouso do nosso coração não foi em Deus, é verdade, continuaremos inquietos. Olha, a teologia está bem, tudo bem. Então, o sacerdote, o sacramento da ordem, o sacerdócio, é exatamente aquele sacramento que nos habilita para servir o povo de Deus. Como? Na diaconia da liturgia. Isso é muito importante, que ultimamente está sendo negado. Querem que os diáconos fiquem apenas no meio do povo. Não, os diáconos têm uma missão, a diaconia da liturgia, a não ser que se mude esse cânone 1009 do direito canônico, a diaconia da liturgia. Portanto, é função do diácono, ele está habilitado exatamente para servir na liturgia, aquele que recebe o sacramento da ordem, né? Para servir no anúncio da palavra e da caridade. Então são três dimensões, três mundos, três obrigações, três tarefas que são fundamentais daqueles que recebem o sacramento da ordem. Então, veja bem, é a diaconia da liturgia, a diaconia da palavra e a diaconia da caridade. Então, isso é bom a gente ter diante dos olhos para não estar separando tanto as coisas, porque nós estamos diante de 3 graus, né? Então, diaconato, presbiterato e o episcopado, que é a plenitude do sacerdócio. Nós, padres, participamos do sacerdócio de Cristo, né? Mas não participamos, mas não em plenitude. Só o bispo que recebe plenamente, na sua plenitude, o sacramento da ordem, de forma que onde está o bispo, aí está a igreja. Isso falando sobre diaconato, existem os diáconos permanentes e os transitórios, né? Como o padre falou, são 3 dimensões diferentes. Por exemplo, uma missa em que o Papa esteja celebrando, presidindo, usar o termo técnico, e houver um diácono, quem deve proclamar o Evangelho é o diácono e não o Papa, porque essa é a função dele, e despedir o povo. Veja, só se agora for mudar o cânone 1009, repito, que eu vou procurar ler aqui para ver como é que se diz textualmente. Então diz, os diáconos, porém, são habilitados para servir o povo de Deus na diaconia da liturgia, na diaconia da palavra e na diaconia da caridade. Então isso aqui está esse direito canônico. Esse direito canônico foi elaborado, promulgado pelo Papa, né? Então tem toda a autoridade para governar a vida das relações dos fiéis
com Deus, com o próximo, entre si, da igreja. Agora, eu sei que o tempo está muito corrido, mas eu tinha duas curiosidades. Para quem não sabe, o Padre Claito, em 2025, irá completar 50 anos de sacerdócio. E eu queria saber, primeiro, ao longo desses 50 anos, se teve algum Papa que marcou o senhor de forma especial, que aquele Papa desmerecendo os demais, como Isaac Stolz, né? Valorizar o ouro não é menosprezar a prata. Mas teve algum Papa que o senhor se sente, que o senhor esse? Olha, eu tenho uma admiração profunda pelo Papa Paulo VI. Ele levou o concílio, foram muitíssimas as dificuldades, houve muita bagunça na igreja, muita desordem. Olha, ele sofreu terrivelmente. Ele sofreu perseguição muitas vezes. Mas foi firme ao ensinamento da igreja. Ele não adequou ao ensinamento da igreja à pressão popular. Não. Já hoje, os mesmos cientistas, muitos dos quais ainda estão vivos, então são aqueles e os seus discípulos que estão defendendo como ele tinha razão. Está vendo? Então ele foi firme. Eu tenho admiração muito grande por São Paulo VI, da forma com que ele conduziu o concílio no meio de tantos exageros. Você imagina, houve muitos abusos. Os abusos se multiplicaram em grande número e ele conseguiu levar as costas. E depois, o que me marcou profundamente, o Papa João Paulo II, uma admiração especial. Tenho acreditado dele ter tocado em mim, feito uma cruz na minha testa. Opa, já a gente passa aqui na minha aqui. Todo dia, né? Botou a mão no meu ombro, botou onde eu era. Independência Ceará. Pois é, então desse jeito ele fez comigo. Ainda eu gosto de espetar um lugar de honra na minha casa. Então foi um homem extraordinário. Grande sofredor. Sofreu demais, sofreu muito, mas uma firmeza, uma fidelidade, as suas encíclicas, as suas palavras, não se perder nada. Fé e experiência. Não, fé e verdade, né? É uma riqueza. Aí, para culminar essa trajetória de bispos de Roma, de papas santos, nós tivemos o privilégio de receber Bento XVI. Bento XVI, ele supera tudo e a todos, nas virtudes e no conhecimento. Os estudiosos estão dizendo que em toda a história da igreja não houve um Papa teólogo da envergadura dele. Papa teólogo da envergadura Bento XVI. Esse homem tem uma coisa tão profunda dentro dele. Você acredita que eu tive o prazer de assistir a missa dele na Praça de São Pedro, mas quando ele passou do Papa Nova, eu desatei um choro que não controlava. Quando eu vi os olhinhos dele azul ali, eu senti uma presença divina que me tocou na alma. Eu, engraçado, já com outro, tenho celebrado, não tenho sentido nada. Então, você vê, ele galvaniza as multidões, mas ele falava que era o grande amor de Jesus Cristo. Tanto é que a última palavra dele ao morrer foi: Jesus, eu te amo. Né? Então, o Bento XVI, olha, pode procurar uma palavrinha que foi mal colocada, de Bento XVI não tem. É um homem privilegiado por Deus. Eu tenho que dar honra de estar, tudo que se refere a ele, eu estava lendo, etc. E vou lendo a alta da alma dele, entendeu? Para mim é um exercício de espiritualidade, é um verdadeiro retiro. Eu, desde que ele morreu no dia 31 de dezembro de 2022, né, que eu rezo a missa por ele diariamente. E peço a Nosso Senhor, se não for demais, se não for presunção minha, me dê a graça de ter amizade com o Senhor, como Bento XVI tinha,
me dê a graça, amar o Senhor na Eucaristia, como bem dizer, mas só se não for um exagero de minha parte, porque eu admiro muito. Então esses 3 papas, eles enriqueceram a igreja com o seu magistério, com o seu testemunho, com a beleza de sua vida e de suas palavras, que é um alento para a gente ir suportando aquilo que a gente pensou de ver que estava, jamais pensou de ver que estava. Um profeta, pequeno rebanho. E só corroborando um pouco sobre isso, o já falecido, mas um grande exorcista, o padre Gabriel Lamoff, ele dizia que a missa, quando era celebrada, presidida pelo Papa Bento XVI, ele tinha uma unção exorcística muito forte, porque ele tinha um respeito e um zelo à liturgia que era singular. Isso é um exorcista falando que um demônio disse em nome de Jesus a verdade. Até os demônios tiveram que se curvar à envergadura do Papa Bento XVI. Pois é muito visível uma espiritualidade, não é fabricada, não tem nenhuma intenção de agradar ninguém, é um homem voltado para Deus. Veja que essa liturgia, que na igreja nós temos muitos ritos, não sei porque que se acabou esse rito extraordinário que ele criou, era uma forma de aproximar até a fraternidade de São Pio X, que a igreja vai colocar novamente. Mas eu não entendo. Mas ele tratava das coisas com muita veneração, com muita reverência, com muita piedade, sem ser teatral, sem ser midiático, não. Ele tinha realmente uma vida cristã, era profunda. Isso foi, se eu não me engano, foi ele que levantou a suspensão de Dom Marcelo da Febre, estava excomungado, foi ele que não, Marcelo já tinha morrido. Já tinha falecido mais dele. Mas dos bispos lá, ele levantou. Foi ele que levantou. Os bispos ordenados por Dom da Febre, ele levantou essa excomunhão, então era uma busca de humildade, quer dizer, ele agia, ele praticava a unidade, a caridade, não por propaganda, com gestos, ações concretas. Então, é assim que eu respondo a você. Esses 3 papas foram muito importantes e agradeço ao nosso Senhor a graça de ter podido me alimentar com o seu presidente do magistério. É mais expressão de vida doada e entregue do que propriamente fruto da inteligência. Bento XVI, o maior pensador do século XX, ao assumir o supremo cargo de pastor da Igreja Universal, não esnobou nada, também não bagatelizou. Ele disse: vive, serve na vinha do humilde trabalhador na selva, na vinha do Senhor. É muito bonito, humilde trabalhador na vinha do Senhor. Ele não se considerava. Só deixar a igreja quem nunca foi católico, porque é lindo ser católico. É uma graça, é uma bênção, é uma felicidade a gente nascer no ambiente católico, ser católico, ou então se tornar católico, aderir à plenitude da verdade. Porque as outras religiões, as cristãs, têm elementos de salvação. Mas uma coisa tem uma parte, outra coisa tem o todo. Só a Igreja Católica tem a plenitude dos meios de salvação. Somente. Pois bem. Só passar, eu queria, uma curiosidade que eu tenho, o senhor tem um santo, que o senhor tem uma devoção. Eu falo sempre que católico tem que ser devoto de Nossa Senhora e do glorioso São José. Fora desses dois, o senhor tem algum santo que o senhor tem uma devoção com intimidade? Não, para ser honesto, não. A minha devoção primeira é a Eucaristia. Por isso que eu procuro, pelo menos, fazer 3 visitas ao São Pio Sacramento, por dia. Então, isso a Eucaristia é muito importante. Depois a devoção à Nossa Senhora e a agradecer a São José, todo dia celebra a missa.
porque ele tem me protegido ao longo da minha vida muito, porque São José, aqui na Catedral, são 24 anos que trabalho ininterruptos aqui. Nunca aconteceu um acidente. Até disso ele tem cuidado, não só de dando saúde e capacidade para arrebanhar o povo de Deus, trazer as pessoas para o culto de Deus, mas também evitando desgraças, tragédias, porque é muito alto, são 70 metros de altura, nunca aconteceu nenhum funcionário quebrar nem que seja um dedo. Eu agradeço muito a proteção da Virgem Maria, que nos coloca como boa mãe a nós todos, né? Que é essencial, é a medianeira de todas as graças, porque a graça suprema veio por ela. Então, que outra graça não há de vir que não seja por ela, né? Então, em outra palavra, eu tenho uma própria devoção assim, com a Eucaristia, em primeiro lugar, a reza do texto, que é fundamental, na academia, aproveito o tempo que estou lá na esteira, coordenada, na bicicleta, a rezar do texto, entendeu? Porque a mamãe, ela já me cobriu com o seu manto tantas vezes que só o coração de mãe era capaz de proteger um filho tão desgraçado como esse. Tá bom? Só pode dar uma bênção quem aqui está nos assistindo, nos ouvindo. As nossas cinegrafistas. As nossas cinegrafistas. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz para a adoração do Santíssimo. Jesus Pai, Deus. Você não deixou fazer